Fala pessoal, muito bom dia, chegando mais uma vez com o canal Diário da Física. Se você por acaso se perguntar, está muito frio nesses dias, é verdade. A sensação térmica elevada é um fenômeno relacionado à termodinâmica, à energia térmica, que diminui em determinados lugares e eventualmente por conta de fenômenos mais estudados pela geografia, como por exemplo a movimentação de massas de ar, a aproximação de frentes frias, se bem que esse também é um assunto plenamente da física, porque a chegada de frentes frias aumentando a temperatura de uma região é uma consequência da convecção atmosférica, da convecção, o preenchimento de espaços, a transferência de massas de ar, que são matéria, de um lugar para outro, a transferência de energia térmica a esses novos lugares aonde eles chegaram, o repasse de energia térmica, o aumento da sensação térmica, ou no caso a frente fria, ela chega e através da convecção e a energia térmica mais alta que havia naquela região é transferida para a massa de ar fria. Quando ela passa, na verdade, ela retira a energia térmica da massa de ar mais quente, com maior temperatura, maior energia térmica. Essa massa de ar com mais energia térmica transfere energia térmica para a massa de ar com menos energia térmica, diminuiu a temperatura do local e a frente fria pega e vai embora, porque quando ela chega, a energia térmica passa para ela aumenta de temperatura, sobe e vai embora. Só que o lugar acaba ficando frio, porque ele transferiu energia térmica para ela. Então, é uma parte do estudo da convecção, do processo de transmissão de energia térmica por convecção, e uma parte porque a frente fria chegou, a massa de ar com mais energia térmica transferiu energia para ela, abaixou a massa da frente fria aumentou a sua energia, subiu, se elevou na atmosfera e foi embora. Então, esses fenômenos são plenamente estudados pela física também. Particularmente, né, a gente está falando nesse vídeo de temperatura. Além da transmissão de calor por convecção, na verdade a gente vai falar sobre temperatura. Por quê? Quando você vai ao médico, por exemplo, e ele tira a sua temperatura com o termômetro, ele tem o objetivo de verificar se ela está no padrão base, ou se ela está mais alta, ou se ela está mais baixa. No momento em que o termômetro é colocado no seu corpo, o termômetro está numa temperatura menor. O termômetro clínico, pessoal, geralmente ele é mais frio, ele está a uma temperatura mais baixa. Quando ele é colocado em contato com o seu corpo, a energia térmica do seu corpo passa para o termômetro, ele aumenta a sua temperatura e dessa forma ele consegue determinar o quanto de temperatura ele retirou de você. O termômetro inicialmente ele estava calibrado para uma determinada, calibrada na verdade ao nível de 37 graus. 37 graus é a temperatura basal, é a temperatura de base do corpo humano, em condições normais, né? De temperatura e de pressão atmosférica. Bom, o termômetro ele estava calibrado, ou seja, inicialmente estava a 37 graus. Se ele é colocado em contato com uma pessoa que está, por exemplo, com 39 graus, a energia térmica passa para o termômetro e ele passa a indicar 39 graus, porque a energia térmica que tinha a mais no corpo da pessoa passa pelo termômetro de modo a indicar para ele
a temperatura real daquela pessoa. Portanto, se a pessoa não estiver com febre nem nada, o termômetro vai continuar indicando 37 graus. Se a pessoa estiver com uma temperatura, por exemplo, de 40 graus, o termômetro vai indicar esse aumento também. O termômetro clínico é extremamente importante na medicina, pois em situações de hipertermia, que é quando a temperatura do corpo está mais alta, como no caso a pessoa está sofrendo de febre, enxaqueca, mal-estar, dor de cabeça, o termômetro detecta, percebe o quanto de energia térmica tinha mais através do aumento de sua temperatura. E da mesma coisa em situações de hipotermia, quando está muito frio, o termômetro ele indica a temperatura do corpo daquela pessoa, porque quando ele é colocado em contato com ela, passa a energia térmica que o termômetro tem a mais para ela, e o termômetro passa a acusar o valor da temperatura que a pessoa estava. Ele passa a acusar qual era a temperatura daquela pessoa. Tem um exercício que nos mostra como calcular a conversão de temperatura de uma escala para outra. Por exemplo, a temperatura ela pode ser medida na escala Kelvin, que é a escala oficial de medida da temperatura. Ela pode ser medida na escala Celsius, que é a escala termométrica usada no Brasil, por exemplo. Ela pode ser medida na escala Fahrenheit, que é a escala usada na Inglaterra, por exemplo, e outros países de língua inglesa adotam essa escala, usam a escala Fahrenheit. E ela pode ser criada uma quarta escala, qualquer tipo que seja, porque basta você ter um material, uma substância, e você calibrar o seu termômetro de acordo com aquela substância. Você determina o ponto de ebulição do material, o ponto de fusão dele, e esses pontos de fusão e de ebulição passam a ser os pontos de fusão e ebulição da nova escala termométrica, do novo termômetro. Esse é um procedimento que pode ser feito. Você pode criar uma nova escala termométrica através da calibração dos pontos de fusão e de ebulição de acordo com uma determinada substância arbitrária, que você vai ocasionar a construção do termômetro através dela. Pessoal, vejam que a maioria das escalas, em teoria, é a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. Geralmente, na Inglaterra, a temperatura é na escala Fahrenheit. Nós precisamos converter ela para a escala Celsius. Nós precisamos fazer ela passar para a temperatura na escala Celsius, para que ela possa ser compatibilizada, né, medida de acordo com o Brasil, com as normas do Brasil. Vejam então, a conversão ela é um processo mais matemático. Eu tenho aqui um exemplo, vários exemplos, na verdade, de escalas de temperatura. Essas escalas, elas estão a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas estão colocadas lado a lado, uma com a outra. Vejam aí, a escala Celsius, ela está indicando que o ponto de fusão da água é de 0 graus e o ponto de ebulição da água é 100 graus. A escala Fahrenheit do lado direito mostra que o ponto de fusão da água nessa escala é 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição, de fervência da água na escala Fahrenheit é 212. Ao meio das duas escalas, eu indico uma letra T com um subscrito C embaixo do lado dela. E na escala Fahrenheit, uma letra T com um subscrito F do lado direito embaixo dela. Por quê? Porque a letra T com subscrito C indica a temperatura em graus Celsius.
E a letra T, com subscrito F, indica a temperatura em graus Fahrenheit, ou seja, é a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit que eu vou medir. A temperatura na escala Celsius, ela é TC, a temperatura na escala Fahrenheit é TF. Para determinar uma equação envolvendo TC e TF, primeiro eu tenho que fazer uma interpolação com esses valores, ou seja, eu faço uma proporção em que TC, a temperatura em graus Celsius, menos 0, que é a temperatura do ponto de fusão, dividido por 100 menos 0, que é a temperatura de fervência menos a temperatura de fusão, é igual, agora eu vou fazer o mesmo procedimento para a escala Fahrenheit. TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Vejam aí a equação de correspondência que se criou entre as duas escalas. Dessa forma, eu vou simplificar. Primeiro eu vou resolver os termos que der para resolver. Então, por exemplo, TC menos 0 dividido por 100 menos 0. 100 menos 0 eu já posso resolver, dizer que é 100. Então, o membro esquerdo vai ser TC menos 0 dividido por 100. E lembrando que o TC menos 0 é TC, não é? Então, na verdade, pessoal, vou acrescentar mais uma passagem aqui. O primeiro membro ele vai ser TC dividido por 100. Igual, agora sim, vamos para o outro membro. Vai ser igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Nesse segundo membro, no membro do lado direito, eu não posso diminuir a parte de cima, mas eu posso fazer uma continha de menos na parte de baixo, em que 212 menos 32 é igual a 180.